Hoje nós vamos falar de previsões para Virgem em 2023. Esse vídeo é para você que é virginiano ou virginiana, ou seja, quem tem o Sol em Virgem, mas também é para quem tem o ascendente em Virgem. Se você não sabe qual é o seu ascendente, clica aqui no link da descrição que você consegue calcular. E a minha dica é que você assista ao vídeo das previsões para o seu signo e para o seu ascendente. Eu estou aqui com um super time de astrologia, a Márcia Fervienza, a Nayara Tomaino, o Yubi Miranda, e a gente vai conversar sobre todas as previsões para a Virgem esse ano. Vamos falar de saúde, família, carreira e amor, todo mundo gosta, né? Então fica aqui com a gente que a gente vai dar todas essas dicas para você. Vamos lá? Então vamos lá, Nay. Conta pra gente como é que tá esse cenário geral para Virgem em 2023. Carol, temos uma novidade em 2023, que é a entrada de Saturno em Peixes. Se por um lado esse aspecto pode parecer desafiador, a gente pode observar talvez algum conflito com alguma autoridade, né? Já que está fazendo esse aspecto para o Sol ou ascendente das pessoas de Virgem, mas por outro lado temos uma questão muito interessante que é uma puxada ali de responsabilidade para as questões relacionadas à cura. Quando a gente tem o eixo Virgem e Peixes, às vezes temos questões psicossomáticas, energéticas, que estão ali manifestando na saúde física e pode ser uma cobrança, né? E aí a gente toma essa responsabilidade. Claro, não podemos esquecer também do lado que vai ser um ano para aprender a dizer não, porque Peixes tem essa questão da empatia e Virgem tem essa vontade inerente de servir. Então, para você não se sacrificar pelas pessoas com essa entrada aí de Saturno em Peixes, eu acho que o principal aprendizado do ano será esse. Cenário geral para Virgem nesse 2023, o que eu vejo mais evidente, assim, os eclipses caindo, continuam na 3 e 9, pedindo essa busca do conhecimento e essa comunicação melhor, de se tornar uma autoridade na sua área ou ser ainda mais autoridade na sua área. Pois é, e aí, né, Saturno vai dar aquele descanso básico na casa 6 dos virginianos, e aí vem Plutãozinho, dá um alô, fala: oi, tudo bem? Como é que anda essa área aqui da vida? Deu uma reestruturada, e agora, o que mais que falta? Vamos conversar, bater aquele papo aqui? Acho que deu uma reestruturada, mas tem coisa aqui pra gente ver. Então, ali entre março e junho, mais ou menos, Plutão vai fazer a primeira entrada na casa 6 dos virginianos, vai só falar um oi, vai só dizer assim: tô chegando, e aí ele volta a Capricórnio, a casa 5, continua lá revisando questões dos vínculos, questões sentimentais, afetivas, para os virginianos, a relação dele com as pessoas mais próximas. Plutão vai continuar fazendo esse trabalho ali, aquele fechamento ali, e aí em novembro de 24 ele entra definitivamente na casa 6. Mas, uma coisa que eu acho que, uma das coisas que a gente pode esperar com essa entrada aí breve de Plutão na casa 6 é que haja uma reestruturação radical da rotina do virginiano ali entre março e junho, e que é preciso que ele fique atento também com questões de saúde, porque às vezes mudanças na rotina nos afetam, especialmente o virginiano, que é tão ligado com o corpo, com os ciclos, né, com consigo mesmo. Especialmente os virginianos precisam ficar atentos para que não hajam grandes impactos na saúde, possíveis mudanças na rotina ou no ambiente de trabalho. O grande desafio desse ano, para quem é de Virgem ou tem um ascendente em Virgem, passa na área dos relacionamentos. Não só relacionamento afetivo, mas também em relação de uma maneira geral, no sentido de demandar uma maior maturidade, um maior comprometimento com o outro. Por exemplo, ao cumprir um contrato, ao estabelecer uma parceria, diante dos seus clientes também. A casa 7 tem muito a ver com a nossa clientela, então a maneira sua de se comportar ao oferecer os seus serviços, os seus produtos para o cliente, a sua maneira de estar se relacionando com ele vai demandar uma maior maturidade, responsabilidade, uma reestruturação na sua postura. A Ana começou a falar brilhantemente a questão de aprender a colocar limite. Ainda mais que é em Peixes, então se ficar se doando demais lá domingo, 3 horas da madrugada, atendendo o cliente, problema de cliente, então siga o sábio conselho da ANAC,
que representa Saturno para colocar limite na sua doação ao outro, inclusive na pessoa parceira, né? Se você não está se relacionando, cuidado, tenha uma atenção especial para não querer, para não atrair uma pessoa e nem se envolver numa relação em que você quer ajudar, salvar o outro, né? E você pode acabar indo pro buraco com o outro se o outro não quiser ser ajudado. Uma outra pegada desse Saturno na 7, né, é que pode haver aí para quem está casado, né, para quem está num relacionamento estável, pode ser um momento de teste para a relação, né, por razões da vida mesmo, as partes da relação começam a ser demandadas por outros elementos da vida, família, trabalho, pais, né, e pode haver uma redução do tempo disponível de um para outro. Pode haver um distanciamento entre um e outro, né? Por questões que superam as partes. Não é uma questão de escolha, são responsabilidades que a gente não pode fugir delas. E aí, com isso, né, o relacionamento também entra à prova, e aí é tão importante a questão da maturidade que o Yubi trouxe, porque é como se você está naquela parceria, e aí o Saturno vem, é como se ele perguntasse a você, mas do que está feito efetivamente essa parceria, né? Sobre o que ela está construída? Vocês conseguem estar juntos, se respeitando, se amando, sendo parceiros, mesmo que, e especialmente quando a vida coloca outras demandas sobre vocês, quando a vida faz outros questionamentos para vocês conseguem fazer frente a isso? Então, um Saturno na 7, muitas vezes as pessoas relatam como, o casamento ficou chato, a gente não passa muito tempo junto, mas é importante lembrar, especialmente para quem está comprometido a longo prazo, né, que por algo se chama trânsito, e o motivo pelo qual se chama trânsito é porque passa. Então é um momento na vida que a gente tem que passar, e a gente vai passar e tá tudo bem. Mas eu fiquei pensando também sobre essa questão dos eclipses que vão passar ali na casa de finanças e do valor do outro, e principalmente com Quiron, o Júpiter pegando ali nessa casa 8, a gente vai rever isso quando falarmos de carreira e dinheiro, mas um cuidado extra ali com dívidas, para não aumentar dívidas, né? O eclipse, lembrando, pessoal, é um apagão. Então, se apagarem as luzes agora, nesse momento na sua vida financeira, quão organizado, né, você está para conseguir se reestabelecer. E acredito também Marte passando ali na sua casa 10 é um posicionamento importante, porque fala do nosso propósito de vida, o que a gente veio a ser. Então, às vezes, alguma disputa, alguma briga, algum aborrecimentozinho pode aparecer nessa área também. Márcia, se os desafios estão aí puxando para a área dos relacionamentos, as oportunidades estão onde? O povo vai ganhar dinheiro esse ano? Povo de Virgem? As oportunidades, a gente sempre olha para onde está Júpiter, né? E aí a gente já vai entrar o ano, os virginianos vão entrar o ano com Júpiter na casa 8 deles, expandindo ganhos, possibilidades e oportunidades de ganhos de investimento, especialmente de renda variável, que não é aquela renda salarial todos os meses, são rendas que derivam de comissões, de bônus, de participação nos lucros de royalties, ou de pessoas que dependem do trabalho exclusivamente de um cliente. Então, a gente tem Júpiter passando na casa 8, que pode também se refletir com um aumento, né, um benefício salarial para o seu par, que impacta e beneficia o virginiano indiretamente. E depois, a partir de maio, as oportunidades estão na área de viagens, na área de comércio internacional, importação e exportação, outras culturas, ensino, aprendizado, porque Júpiter entra em Touro na casa 9, e aí vai expandir todos os assuntos da casa 9, que inclusive costumam ser assuntos muito prazerosos, né? A gente está aprendendo alguma coisa que a gente curte, a gente está ensinando algo que a gente gosta, a gente está viajando, se a gente pensar em Touro como dinheiro, né? O dinheiro está fora e ele está vindo, então assim,
as oportunidades para mim vão estar ali em casa 8 e 9. Até maio na casa 8, a partir de maio na casa 9. Márcia, basicamente foi também. Estamos concordando muito aqui no vídeo, que foi o que eu pensei. E além, né, dessa ampliação desses ganhos, os assuntos da Casa 9 de estudos e viagens, eu acho que uma parte muito interessante, principalmente quando a gente estiver ali no ano novo astrológico, a gente vai começar esse período com uma Vênus em Touro e vai fazer um trígono para quem é de Virgem. Quando a gente tem esse aspecto fluido, pode ser mais prazeroso, né? Porque Vênus fala sobre prazer e as coisas agradáveis. Então pode ficar mais prazeroso para as pessoas tratar dos assuntos de alimentação saudável, cuidado com o corpo, cuidar das coisas materiais à sua volta. Interessante, antes que Júpiter entre na casa 9, de quem é de Virgem ou tem ascendente em Virgem, é que Mercúrio vai ficar retrógrado justamente ali, de 21 de abril até 15 de maio, e o Júpiter entra dia 16 de maio na casa 9. Ou seja, para você aproveitar melhor essa oportunidade que o Júpiter vai trazer, tenta antes do 16 de maio avaliar direitinho, porque senão você vai ter um impulso de querer fazer 5 cursos online, né, fazer 2 especializações, 2 pós-doutorados, não existe, mas eu estou só exagerando jupiterianamente para você entender, que você não dá tiro para tudo quanto é lado e se perder. Então, aproveita esses 21 dias antes para o quê? Para falar, não, peraí, qual curso que eu realmente estou precisando, né, qual a especialização que eu realmente quero fazer, porque essa oportunidade de Júpiter não é só de aprender, de se especializar, mas também de ensinar, de transmitir, de aconselhar, de ser coach, de dar um norte para as pessoas, de abrir a mente das pessoas através de um comportamento mais professoral, mais didático, mais filosófico, enfim, de estar realmente compartilhando o seu conhecimento e fazendo com que as pessoas que lhe acompanham, seja nas redes sociais, ou fazendo seus cursos, ou fazendo seus treinamentos, ganhem um conhecimento maior. O Yubi já deixou uma deixa aí, já deu uma pista para a área da carreira aí, porque quando a gente começa a falar em estudo, eu também já penso em carreira, porque a gente muitas vezes se especializa, estuda mais para ampliar nossa imagem pública ou também para adquirir novos conhecimentos para ganhar dinheiro também, né, Nay? Já entra contando para a gente, então, como é que fica essa história de Júpiter aí na 9, com carreira, com dinheiro, como é que fica isso aí? Eu acho que vai ser muito interessante a gente aproveitar esse ano, sim, para fazer cursos, principalmente sobre gestão financeira pessoal, Carol, porque não podemos ignorar o fato de que os eclipses em Libra e em Áries vão pegar justamente na vida financeira de quem tem ali a casa 2, a casa do dinheiro em Libra. O que eu acho interessante? Quando a gente fala de Libra, a gente tem questões fortes de estética e ética. Então, o conforto, a relação com as pessoas, mas o quanto o seu trabalho, a sua fonte de renda é algo que é agradável, belo para você. Se existe uma oportunidade de colocar um senso de estética no que você faz, pode ser muito legal, mas eu acho que para todas as pessoas, pensar um pouquinho mais na diplomacia, acho que pode ser uma oportunidade interessantíssima para se fazer um curso de precificação, para quem trabalha de maneira autônoma, liberal, para ver se a sua precificação está justa, tanto para você quanto para as pessoas. Para quem trabalha em regime CLT, né, tem ali um emprego fixo, eu acho que pode ser interessante pensar no quanto você está se sentindo satisfeito de acordo com a remuneração ali do mercado. Se o salário está competitivo, o que está acontecendo, porque Libra é esse signo da balança, né? A coisa tem que estar ali justa para os dois lados. O fato dos eclipses estar, né, em Libra, justamente na casa das finanças, vai ser muito importante aproveitar aquele Saturno na 7 lá, no sentido de selecionar muito bem quem você vai escolher para fazer essa parceria, seja parceria de live, seja uma sociedade literalmente falando, né, ou você vai dar uma palestra junto com alguém. Então é importante ter essa seletividade refinada para não se frustrar e não acontecer o que a Nay falou de um bloqueio vindo do outro e atrapalhando, né, as suas finanças. Então quero ressaltar esses detalhes. E pegando o gancho aí do eclipse na casa 2 em Libra, concordo super com o que Nay e Yubi falaram e quero agregar só virginianos, tendo essa tendência natural, né, a servir, e estando com o signo de peixes ativo, né, e como a Nay pontuou muito bem sobre a
questão dos limites, né, da entrega, do sacrifício, etc. Eu acho que é interessante esse eclipse solar na casa 2 em Libra, para que haja uma avaliação também da reciprocidade em relação ao valor que eu coloco na mesa e a como eu estou sendo compensado por esse valor. Então podemos ir para a saúde. Como é que fica a saúde esse ano? Vocês já começaram a pontuar lá no início do vídeo, mas como é que fica? Dá uma detalhada maior para a gente, Yubi. Vamos lá, Carol. Bom, os virginianos ou quem tem ascendente em Virgem já está ralando tem uns 2 anos com o Saturno lá em trânsito por essa casa da saúde, ou seja, demandando o quê? Esse comprometimento em levantar, tirar a bunda do sofá, ir na academia, ou mais lá em casa, dar sua caminhada, fazer sua prática esportiva, cuidar melhor da sua alimentação, né? Mesmo sentindo essa dificuldade, demandando esse esforço extra, então continue até 7 de março, tem essa pegada, mas daí quem vai fazer uma visitinha lá, nesse de 27 de março até 6 de junho, ou seja, nesse primeiro semestre, fica um cuidado maior com a saúde, é Plutão. E Plutão já vai abrir um alas lá e falar, e aí, como é que está a sua maneira de cuidar do seu corpo, da sua saúde? Se tiver numa compulsão ao trabalho, que é também assunto da casa 6, isso pode gerar consequências para a sua saúde. Ou, se você tiver alguma compulsão, tipo, está numa compulsão alimentar, ou você está comendo só uma vez ao dia porque você fica, né, naquela loucurada do cotidiano. Enfim, o Plutão vai mostrar o que vai precisar ser mudado, e esse período até 6 de junho você pode ter uma clareza sobre o que está insatisfatório dentro de você, e você já pode começar a fazer esse movimento de mudança de hábitos para repercutir numa saúde melhor, numa mudança corporal. Sim, exatamente. Eu acho que, além da questão de Saturno na casa 6, como mencionou Yubi, né, até março, e depois a breve entrada de Plutão, a gente tem aí um primeiro semestre, né, que está falando realmente dessa revisão, e no caso de Saturno, né, foi pedido uma reestruturação, uma reorganização da rotina, e Plutão, ele vai querer ver até que ponto realmente a coisa foi estruturada na medida em que era necessário. E aí a gente tem que pensar que Mercúrio vai ficar retrógrado em Virgem esse ano, no segundo semestre, entre 23 de agosto e 15 de setembro, que vai ser a casa 1 dos virginianos, né? E não só rege o Sol deles, que é o centro de vitalidade, de propósito, de tudo, como rege a casa 1 deles, que também fala de corpo, aparência, etc. Então, existe aqui um foco que parece não ser prolongado, porque a gente poderia pensar assim, não, mas tudo bem, mas depois de junho, quando Plutão voltar para Capricórnio, vai aliviar essa área? Sim, mas tem esse Mercúrio retrógrado. E aí, Mercúrio retrógrado, ele vai buscar realmente o detalhe, né, das miudezas que, por menores que sejam, ao longo do tempo vão acumulando, sejam para te trazer benefícios ou não. E aí, o virginiano, eu acho que ele vai fazer um movimento natural de voltar para si, para ver como que as suas próprias ações, os seus movimentos, a sua rotina, como que isso está jogando a seu favor ou contra ele. Muito bem colocado, Márcia. E até sobre o que o Yubi mesmo já tinha reforçado, eu fico pensando sobre esse trânsito de Plutão, que vai ser breve, mas passando ali na casa 6, às vezes a gente tem alguns medos, algumas questões que ficam ali um tanto quanto exageradas, né? O Plutão tem essa coisa de mexer muito e pode ser comum a gente ter algum desafio de saúde que não é tão comum, algo que é de difícil diagnóstico, porque Plutão fala ali sobre coisas que estão escondidas, mas por outro lado, se você tinha alguma questão de saúde, vai ser o melhor período para você investigar, porque tanto pode falar sobre essas coisas que estão escondidas, mas que em algum momento elas vão submergir, elas vão aparecer. E Márcia, falando de todas essas questões de mudanças na rotina que vocês já estão sinalizando, eu começo a pensar em família também, né? Porque muitas vezes a gente mora com a família, seja com filhos, marido, esposa, ou então mora ainda na casa dos pais. Muita gente se relaciona com a família dentro de casa e quando muda a rotina acaba afetando também a relação. Como é que você vê isso esse ano para quem é de Virgem? Eu acho que com o foco
foco relacional, né, com Saturno na casa 7 e profissional com Marte na 10, que vai estar demandando dos geminianos nesse início de ano, né, dos virginianos nesse início de ano, uma atenção maior, que até 25 de março com a carreira, com a profissão. Depois Marte vai trazer novos inícios para o virginiano também em 10 de julho, entre 10 de julho e 27 de agosto, falando de novos inícios, novos começos. Então, eu acho que a atenção, eu não acho que a família vai ser um centro na vida do virginiano que vai chamar muito a atenção dele. Se a gente estiver pensando em termos de filhos, para os virginianos que já têm filhos, sim, a gente vai ter um período de retrogradação de Mercúrio em Capricórnio, pode ser até um período de desaceleração para que ele possa desfrutar um pouco mais a vida. Porque eu acho que, de uma maneira geral, com esse Saturno oposto ao ascendente na casa 7, com esse movimento na casa 10, movimento na casa 1, eu acho que ele vai estar muito voltado para o mundo externo virginiano esse ano. Então, quiçá aqui no final do ano, a partir de 13 de dezembro, ele dá aquela desacelerada para se focar um pouco nos filhos, nos seus prazeres, nas pessoas, nos seus amores mais próximos, na vida familiar, dentro desse contexto. Eu acho que é importante a gente lembrar que com aquelas emergências, aquela agitação ali na casa do trabalho, a família pode ficar um tanto quanto negligenciada nesses períodos de mais agitação, mas eu tinha pensado sobre o que o Yubi falou, aquela pessoa que às vezes a gente está se sacrificando, né, dentro da relação. Para quem é casado, para quem tem ex-parceiros, eu acho que isso pode ser muito forte. Para quem tem algum desafio, sim, porque essa casa 7, ela também fala sobre os inimigos declarados, né? É muito comum a pessoa estar ali casada, aí vai passar por um processo de divórcio, e essa pessoa, infelizmente, pode se tornar um inimigo ali declarado nesse período de negociação. Então, com todo esse foco, e talvez possa ser essa doação ou essa cobrança, como que fica a divisão de papéis, a igualdade dos papéis quando se trata da família? Então, sim, para quem tem filhos ou para os papéis do lar, podem ser coisas pequenas, mas assim, se só você faz as coisas, se só você cata o lixo e faz as atividades, que você está se doando muito ali na casa 7, como é que ficam os limites e o seu otimismo, as coisas agradáveis que você quer ter ali na família, né? Então, é sobre pôr limite mesmo. Yubi, vocês já acabaram pontuando várias coisas que vão falar de relacionamento afetivo, porque, né, vocês já falaram de relacionamento, por exemplo, em família, né? Se a pessoa é casada, né, ou mora junto, já traz isso. Mas entrando em amor profundamente, né? Saindo do âmbito de estamos cuidando juntos de uma casa, como é que fica aí o sentimento? Para quem tá solteiro ou solteira também, como é que fica? Como é que é o mar? Como é que é esse mar aí de 2023? Tá para peixe aí? Como é que tá isso? Bom, você tá usando uma analogia fantástica. O Saturno está entrando justamente em peixes, é o mar, e para ver se tem peixe lá ou não tem, né? Mas tem que ser bem piscado, você coloca no anzol lá uma isca bem apetitosa para aí sim pegar alguém, porque vai ter uma seletividade muito maior para quem não está se relacionando poder se relacionar. Agora a pegada vai ser séria, é para ser sério mesmo, e se você já está numa relação, mas está meia boca, você está enrolando, aí pode saber que o outro, casa 7, vai começar a fazer mais pressão, Saturno, para vamos namorar mesmo, vamos noivar, vamos casar. Então, para quem está sem se relacionar, vai ter a seletividade. Para quem está meia boca, vai ter uma cobrança do outro ou da própria pessoa mesmo. A gente, né, já vê esse comprometimento maior para uma formalização do vínculo e para uma cumplicidade mais madura. Então, agora, para quem já está numa relação, você pode sentir que o outro está meio chata, cobrando demais, pressionando demais. Então, você vai ter que, além daquilo que a gente falou, né, saber colocar limite, buscar acordos justos. Então, se a pessoa estiver te cobrando mais, ou se a pessoa parceira não estiver comprometida com você, aí vai ser necessário, né, muito diálogo dessa casa 7 para o entendimento, para a reestruturação dessa relação. Vou complementar com 2 assuntos, Carol, que podem ser um tanto quanto polêmicos. A Vênus vai retrogradar ali em Leão, passando na casa 12 de quem tem o ascendente em Virgem. Isso é interessante porque a Vênus na 12, ela pode mostrar algum desejo oculto, mas ela pode representar algum desejo até na sexualidade
sexualidade mesmo, de coisas que talvez a gente quer deixar guardada dentro de um baú e que a gente quer esconder, talvez algo que nós mesmos não estamos vendo com tantos bons olhos. Então, acho que vai ser um período para a gente tirar mesmo esses preconceitos, essas definições de isso não pode, isso pode, ou se eu estou desejando isso porque eu estou desejando, né? E um outro assunto que pode ser assim, né, não polêmico, mas que pode chamar um pouquinho a atenção, é para quem está com casamento marcado, que a gente já falou sobre esses desafios, né, que pode trazer ali para a relação, um aborrecimento, uma cobrança, mas principalmente quando Saturno retrograda, ou se esse Saturno está fazendo um aspecto tenso para Vênus ou para o Saturno natal daquela pessoa, pode ser ali desafiador ter que, eu já ia falar, cancelar um casamento. Pode até acontecer. Radical, vou cancelar esse casamento. Já cancela logo. Bem novela, né? Eu queria dizer remarcar. Foi um ato falho, mas que pode acontecer. Ter que remarcar o casamento, alguma coisa assim. Se você está com um casamento marcado para 2023, assim, já é uma coisa natural do virginiano de olhar para os detalhes, para o planejamento, mas talvez o excesso de detalhe e planejamento pode trazer até esse estresse. Então, balancear um pouquinho, né? Ver como é que está ali essas limitações, esses aborrecimentos que podem aparecer, mas a energia de Saturno em Peixes, casa 7 em Peixes, é deixar as coisas fluírem mesmo. E, Márcia, eu queria te perguntar uma coisa que a Nay falou e que eu queria que você complementasse ou trouxesse essa visão. A Nay falou dessas questões sexuais que podem vir à tona, que de repente estão ali guardadas ali as 7 chaves, como uma questão polêmica, mas na verdade talvez esteja guardado porque a gente vê como um tabu, né? Muitas questões sexuais. Será que seria hora do pessoal de Virgem olhar para isso como a Nay falou mesmo, com menos preconceito, de repente fazer uma terapia voltada para essa área, mais amorosa, mais sexual? Faz sentido para você? Eu acho que o virginiano, justamente porque ele tem Leão na casa 12, a questão do brilho e do palco já é um tema para ele, né? Não é um lugar que ele está exatamente confortável e nem que ele está buscando, né? Então a questão, ele é muito bom em aceitar a apreciação pelo trabalho dele, mas ele não é muito bom quando essa apreciação fala dele, né? Você falar com um virginiano sobre ele realizar um trabalho que exija que ele assuma, que ele bote a cara, que ele assuma o palco, para ele é muito complicado. E Vênus fala daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente atrai. Então eu acho que essa Vênus na casa 12, ela retrógrada, ela pode favorecer uma revisão do valor que eu permito que o meu par me dê, sabe? Do valor, porque isso vai determinar a maneira como ele se comporta diante do par dele, vai determinar vai determinar o que ele espera do relacionamento, vai determinar o que ele dá para o relacionamento, o que ele aceita no relacionamento. Então, eu acho que essa Vênus na 12, em Leão, ela é interessante porque ela traz um momento de recolhimento afetivo, mas ela não é só um recolhimento com revisão, porque essa Vênus fica retrógrada. Então, no momento em que eu tenho a oportunidade de estar com aquilo que eu amo, ou desejo, ou valorizo, e eu tenho a oportunidade de rever aquilo sob uma luz de leonina, pode ser uma oportunidade de eu me dar conta de que, tudo bem, pode ser que eu não goste do palco, mas isso não significa que eu não possa receber o elogio, que eu não possa receber a apreciação do outro, que eu não possa receber o valor que o outro me dá, que eu não possa ficar confortável nesse lugar. Mas a questão sexual que a Nay falou, assim, de vir essas coisas à tona, Yubi, como é que você viu isso? Que recado que você daria aí para quem é de Virgem? Bom, o que eu vejo de Vênus quando faz esse movimento retrógrado na 12 é bem o que a Márcia falou da questão de revisão da sua forma de amar e da sua maneira de se valorizar dentro de um relacionamento. Cai naquele risco de estar na Madre Teresa de Calcutá, que a Nay falou, que é uma Vênus na 12, de estar tendo prazer masoquista, né, Leão na casa 12, de estar se sacrificando, tipo assim, não, me dá migalhas aí de amor que tá bom. Então, a gente tem que lembrar que os eclipses estão acontecendo na casa 2 ali, que pede uma valorização, né? Uma autovalorização, um novo nível de autovalorização, que é o que vai pegar para esse ano com certeza. O fato de Plutão, primeiro semestre,
né, até 6 de junho está em Aquário, aí ele volta para Capricórnio, que é a casa 5, a casa da sexualidade. Aí sim, né, são os momentos derradeiros ali para fazer, já que ele vai engrenar em Aquário em 2024, para fazer essa mudança na maneira de desfrutar do prazer, casa 5, inclusive sexual. Aí sim, beleza, eu acho que vale lidar com tabus aí, com repressões, tentar se libertar e se sentir merecedor e merecedora de um prazer Capricórnio, sensorial, é pele, é toque, é abraço, é massagem, então desfrutar mesmo dos 5 sentidos e aí poder depois falar, obrigado, Plutão, valeu, pode ir para Aquário agora. Então essas foram as previsões para Virgem em 2023. Já comenta aqui o que você gostou, quais são os seus planos para o ano, que a nossa equipe quer continuar essa conversa com você. Não deixa também de acessar o link que a gente colocou na descrição, onde você vai para uma página especial do Personare que tem todas as suas previsões personalizadas para o ano que vai começar. As tendências da astrologia, da numerologia, do tarô, então aproveita para já fazer seu plano para o ano. E eu destaquei também aqui para você o @ da Márcia Fervenza, da Nayara Tomaino e do Yubi Miranda, que eles dão outras dicas maravilhosas nas redes sociais deles. E se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, que esse é um dos vídeos de um especial de previsões para 2023. Você vai receber um aviso sempre que a gente lançar uma nova previsão. E eu te vejo no próximo vídeo.